Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós começamos um estudo aprofundado do Apocalipse que já dei há muitos anos atrás neste canal da Rede Vida de Televisão. Porém, muito tempo se passou, os ouvintes não devem ser os mesmos e os livros bíblicos têm sempre o seu interesse. Certo. Então é com esta intenção e com estas condições que eu me propus a falar de novo, a guiar para todos a leitura frutuosa do livro do Apocalipse. Estamos no começo, ainda não tem... Sim, bem no início, capítulo 1. Não há ainda repercussão, não é? Não é verdade? Verdade. Então, lembra-se, foi um programa só, não é, que fizemos? Sim. Lembra-se em que versículo paramos? No capítulo 1, nós vimos do versículo 1 ao 11º, 1 a 11. 1 a 11? É. Então, agora, leia novamente o 11, só para que o telespectador se situe. Perfeito. Escreve o que vês num livro e envia-os às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São todas cidades da Ásia Menor. Eram cidades vivas ao tempo em que o Apocalipse foi escrito, na virada do século. Algumas delas bastante florescentes. Agora, o número 7, me perguntava ele até antes de começar o programa. Não é? É simbólico ou é real? Eu lhe respondi e agora digo a todos, é as duas coisas. 7 continua a ser um número simbólico na Bíblia, indicando plenitude. Portanto, simbolicamente, todas as igrejas, mas historicamente a essas 7. Ou, se quiser inverter, a estas 7 historicamente e simbolicamente nelas, a todo o conjunto de todas as assim fica melhor. Das igrejas. Com alguma peculiaridade. Nas 7 existem igrejas onde não há nada a censurar, tudo a louvar. Só elogios. Só elogios, da parte de Jesus. Existem igrejas onde não há nada para ser elogiado, só vitupérios e censuras. E existem, a maioria, igrejas mistas. Com elogios e puxões de orelha. Algumas coisas positivas e outras coisas negativas. Daí o esquema. Arrepende-te de onde caíste, volta ao teu primeiro fervor, senão eu te removo do conjunto das igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um estribilho, um refrão que se repete, sobretudo nas igrejas mistas. A primeira igreja, bom, nós não chegamos lá, vamos ler agora, vamos continuar a ler aí a introdução. A partir do 12, né? Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. Ele não viu uma figura divina humana. Ele viu 7 candelabros de ouro. Continue. E no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Bem, 7 candelabros, acabei de dizer, representam as 7 igrejas históricas e, no seu prolongamento, as igrejas todas. Todas as igrejas particulares
podem ser chamadas em causa aqui. No meio das igrejas está um como que filho do homem. Isto é um título honorífico de Jesus. Pelo menos o filho do homem, com maiúsculo, depois da ressurreição. Isto significa de maneira plástica, de maneira incisiva, de maneira impressionista, a presença de Jesus no conjunto de todas as igrejas. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos, né? Totalmente. Nós agimos como se a igreja fosse uma instituição terrestre, com o centro em Roma, o Papa ditando normas e nós procurando executá-las. E não nos lembramos da missão mistérica da igreja, da sua função na igreja de ser o sinal sacramento e, ao mesmo tempo, trazer a presença de Jesus Cristo ressuscitado. Ele sabe e conhece tudo o que se passa nas nossas igrejas. Há igrejas onde só há elogios para fazer. Há igrejas onde só se censura. E há igrejas mistas. Que deve ser a grande maioria. Qual é a nossa? Qual é o nosso lugar? Seria preciso que lêssemos, né? Talvez, para não sermos petulantes e arrogantes, igrejas mistas, onde existam coisas boas, positivas, gente generosa, pessoas de ação e, ao mesmo tempo, preguiçosos, gente peso morto, gente que não vai nem para frente nem para trás. São as nossas igrejas. Está vendo? Essa é a realidade, ó. Continua aqui. Esse filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Bem, são as vestes da divindade. E Jesus aqui é visto na sua divindade. Eram vestes sacerdotais, mas representam também a divindade. Jesus é sacerdote e, ao mesmo tempo, filho de Deus. E por que filho do homem, filho de homem? Filho de homem era o título que ele mesmo se deu, humilde, tirado de Daniel. Mas depois da ressurreição, o filho do homem foi feito no singular e com maiúsculo, para indicá-lo. Indicar também a sua humanidade, será que é isso? Mas a sua humanidade glorificada. Como no capítulo 7º, da figura do filho do homem em Daniel. Do filho de homem em Daniel. Certo? Continue. Os cabelos de sua cabeça eram brancos, como lã branca. Ele tem as qualidades de Deus. Deus tem cabelos brancos. Nós, quando envelhecemos, ficamos de cabelos brancos, ou então pintamos. Verdade. Não é? Jesus não pintou os cabelos. O brancos como a lã significa que ele é contemporâneo a todas as idades. Aquele é um título divino de que ele se aproxima. Aquele que é, que era e que vem. Lã branca como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Bem, olhos penetrantes, enxerga tudo, não só o que enxergamos nós, por fora, mas enxerga tudo, vai lá dentro, vai dentro do coração e, naturalmente, prepara o juízo também. Por isso é difícil resistir ao olhar de Jesus. Os pés tinham o aspecto do bronze. Qual é o aspecto do bronze? O bronze é sempre símbolo de estabilidade,
de alguma coisa pesada, que não se move. O Cristo ressuscitado é estável, é plenamente estável, não é móvel, não é dirigido por quem quer que seja. Certo. Então, os pés tinham o aspecto do bronze quando está incandescente no forno, e sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Por detrás disto, se pode ver a figura de Deus no Sinai, na teofania do Sinai. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. 7 estrelas são as 7 igrejas que ele traz na sua mão. Historicamente as 7 e simbolicamente todas. E que mais? Na mão direita ele tinha 7 estrelas e de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Uma espada afiada significa que da sua boca sai o juízo definitivo, porque ele dá a cada um de acordo com suas obras, de acordo com seus merecimentos. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor. Pois é. Uma visão, ainda que imaginária, destas não podia ser mais impressionante. É uma beleza, é uma estabilidade, é um olhar profundo, é um discernimento total, é uma capacidade de julgamento, vê tudo, sabe tudo, gira ao redor das 7 estrelas, das 7 estrelas que estão na sua mão. E então, leia. Continuamos? Valendo. Continuamos. Ao vê-lo cair como morto a seus pés. Bem, esta é a única possibilidade de um simples mortal ao ter um contato com a divindade. Cair morto, perder os sentidos. Nós, homens terrestres, não fomos feitos ainda para sustentar ou para receber todo o fulgor da majestade divina. Não resistimos. Não Lembra resistimos a Isaías, no chamado de Isaías, também algo assim, né? Tem. Não resistimos, não. Portanto, está bem colocada a reação do vidente de Patmos. Cair como morto Aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando, não temas. Colocou a mão direita sobre mim. Jesus, na vida terrestre, colocou a mão sobre muitas pessoas. Sim. Colocou a mão sobre doentes, sobre paralíticos, sobre crianças. Abençoava, animava, entusiasmava. Agora, como ressuscitado, ele não quer infundir terror. Daí a mão direita sobre a cabeça do vidente. Não temas. Agora ele está numa outra posição. Agora ele está num outro nível, mas ele é o mesmo. Portanto, o que dizia aqui, continua a dizer lá, no outro nível onde se encontra. Não temas. Então vamos continuar aqui. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. O vivente. Primeiro e último eram títulos de Deus, Alfa e Ômega, as duas extremas letras do alfabeto grego. Aqui, tudo com letra maiúscula, né? O título de Deus é aplicado ao Filho do Homem, que é Jesus. O vivente é um título divino também, agora aplicado a Jesus. Só que este vivente, continue. Esteve morto. Esteve morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Mas agora com a ressurreição, está vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do Hades. Isto é, ele agora domina, depois de ter passado por dentro da morte, a domina
desde dentro e de fora, tendo-lhe as chaves na própria mão. E com isto ele pode redimir da morte todos aqueles que morrerem nele. Esse Hades é o mesmo Sheol? É o mesmo Sheol. Quer dizer, em poucas palavras, a morte segunda. Certo. Escreve, pois, o que vistes, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes em minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos. Porém, aqui é melhor interpretar esses anjos como sendo os dirigentes das igrejas. Nós hoje diríamos os bispos. Os bispos. Naquela época talvez não existisse ainda a terminologia sacerdotal e episcopal, mas existiam os chefes, os guias, os dirigentes. Estes são os anjos das 7 igrejas. Agora, por detrás dos guias, dos dirigentes, dos anjos, estão os fiéis da igreja, os fiéis daquela igreja. O próprio Jesus em vida disse, certa vez, quando um cego guia outro, e isto aqui pode ser aplicado também a bispos e a padres, quando um cego guia outro, caem ambos no buraco. Então, que esses dirigentes também tomem cuidado, porque também estão sujeitos ao mesmo juízo. Santo Agostinho falava muito sobre isso, a responsabilidade do bispo. E não foi abolida, nem a dos padres. Bom, agora acabamos o capítulo introdutório. Sim. E vamos entrar no corpo, na primeira parte do corpo. São os capítulos 2 e 3 destinados às 7 igrejas históricas. E eu disse e repito, por detrás delas, a todas as igrejas. A primeira delas é a igreja de Éfeso. Éfeso possuiu uma antiguidade veneranda. Era uma cidade grande, província maior e quase capital da Ásia Menor, e foi fundada por um apóstolo tão elevado quanto Paulo. Paulo esteve em Éfeso quase 3 anos e fundou a igreja de Éfeso. Diz uma tradição, agora não sei quanto ela é histórica ou bem fundada, que João também teria estado em Éfeso. Até dizem, né? A comunidade joanina. Pois é. Realmente, Éfeso se adequa bem ao tipo de igreja que vem descrita nas cartas atribuídas a João. Uma matriz, digamos, no centro, na capital, Éfeso, e comunidades menores nas cidades da província satélites de Éfeso. Dá para entender bem aqui. Dá para entender? É. Pois é. Então, havia um culto de divindades extremamente variado e um santuário dedicado à deusa Ártemis, com um culto dedicado a ela também. Havia um templo dedicado ao imperador Tibério, que foi erigido no ano 26 da nossa era. Esta é a primeira igreja. E, como vamos ver, é uma igreja mista. Mas Jesus procede com cautela. Ele não vai direto com o dedo na ferida. Ele primeiro mostra a parte positiva da igreja de Éfeso. São os elogios que faz. São os elogios. Vamos ler com calma esses elogios aí. Ao anjo da igreja em Éfeso. Já sabemos que saíram esses anjos. Escreve:
Assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita. E tem o direito de desembaraçar-se de cada uma, se não correspondem bem à sua missão. O que anda em meio aos 7 candelabros de ouro, conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Pusestes à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobriste mentirosos. Bem, quanto à doutrina, podemos dizer assim, Éfeso é irrepreensível. Quanto à doutrina. Certo. Continue. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmorecestes. Devo reprovar-te, contudo, Aí vem a a parte negativa. por teres abandonado o teu primeiro amor. E que significa isto? Provavelmente, Éfeso era uma igreja muito agitada, uma igreja muito ativa, mas com esta atividade toda, esqueceu-se da parte, digamos hoje, contemplativa. Esse é o risco que corremos hoje Sabe? também. Esqueceram de rezar, esqueceram de se entregar a Deus. Entrar no ativismo, pode-se chamar assim? Totalmente, totalmente, afundada no próprio ativismo. Perdeu-se o verdadeiro amor, o amor inicial. Começou bem, mas agora a atividade exagerada parece que a está levando a um caminho perigoso. Então, recorda-te, pois, de onde caístes, converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, e caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. Vamos aqui para outra página. Tens de bom, contudo, o detestares a conduta dos nicolaítas. Esses nicolaítas se prendem a um certo Nicolau, de quem não se sabe praticamente nada. Alguns padres da igreja o confundiram com o Nicolau lá dos Atos, o último dos 7. Mas nada tem a ver uma coisa com outra. Provavelmente um heresiarca, alguém que semeava joio e perturbava a ordem das igrejas, ou da igreja de Éfeso. Então, contudo, o detestares a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, se ela se converter, vem uma promessa. Ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Lá, Gênesis. Isto é, eu concederei uma vida paradisíaca. Mas aqui uma referência mesmo ao princípio. Sim, mas simbólica. Não vai voltar a um jardim lá, não. Vai viver uma vida paradisíaca. Isto é, sinônimo de vida eterna. Sim. Então, essa o é a paraíso mensagem não a está no Éfeso. início. O paraíso verdadeiro está no fim. Boa mensagem. Aí está a primeira igreja. Só que nós vamos parar por aqui. Oh, que pena. Vamos parar por aqui, agora que estava no início? O nosso tempo está esgotado e fica para a próxima semana. Meu caro telespectador, espero que com essa introdução você esteja realmente motivado a continuar a mergulhar nas páginas deliciosas, no entanto, difíceis da Bíblia. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.